Nem sempre. Nós temos uma chance de ser simples, uma gravidez simples, 75%. Uma gravidez de ser, a chance de ser gemelar, 25%. E hoje, cada vez mais, a gente está trabalhando para transferir somente um embrião. Então, quando a gente transfere um embrião, a chance não tem de gemelar. Claro, pode acontecer desse embrião se dividir e dar uma gravidez gemelar com gêmeos idênticos. Pode acontecer, mas é mais raro. Quando a gente transfere 2 ou mais embriões, a chance é maior. Hoje a gente tem o Conselho Federal de Medicina que diz a quantidade de embriões que a gente pode transferir por paciente. Isso é determinado pelo Conselho Federal de Medicina. Até 35 anos são 2 embriões somente. Até 2 embriões. Então, se a gente tem 2 embriões de boa qualidade, assim, uma qualidade boa, vamos transferir. Se a gente tem um embrião muito bom ou a paciente tem muito medo de ter gemelar, a gente transfere somente o embrião. Então, até 35 anos são 2 embriões, de 35 a 39 anos são 3 embriões e de 40 anos para cima, no máximo, de 4 embriões. Sempre o máximo de, podendo sempre ser transferido menos ou somente um embrião. Na Europa, hoje, eles fazem o Single Embryo Transfer, que é um embrião somente para transferência. Isso é muito usado lá, eles praticamente só fazem isso, transferir somente um embrião. Porque hoje a gente diz assim, o sucesso total numa fertilização in vitro é transferência de um embrião e a gravidez, e a paciente engravidar. Então, esse é o sucesso total num tratamento de fertilização in vitro. Acontece gemelar? Acontece, mas a gente está querendo sempre caminhar para que seja sempre transferido um embrião e ela engravide. Então, a gente tem técnicas para desenvolver melhor o embrião, para ter melhores embriões, para a gente conseguir transferir somente um embrião e que ela tenha uma boa chance de gravidez. Primeiro, o casal tem que caracterizar uma infertilidade. Então, como é caracterizada a infertilidade? 1 ano do casal tentando engravidar, sem nenhum tipo de contraceptivo, não consegue engravidar? Então, aí tem uma infertilidade que tem que ser investigada e diagnosticada. Procura um centro de reprodução humana, um especialista em reprodução humana, que vai pedir uma série de exames pro casal. Então, a partir do momento que for identificado o fator da infertilidade, masculina, feminina ou os dois, uma conjunção dos dois, enfim, vai ser indicado o melhor tratamento. Sendo que a gente tem tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. Os de baixa complexidade são o coito programado e a inseminação intrauterina, que são mais simples, tratamentos menos complexos, mais tranquilos. A fertilização in vitro já é o de alta complexidade. E a gente tem a fertilização in vitro clássica e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é o ICSI, tá? Então, são divididos, isso é de acordo com o que for diagnosticado na infertilidade, é o que vai ser indicado por tratamento, tá? Então, enfim, uma vez que indicado uma inseminação, vai ser feito todo o tratamento para que a gente faça a inseminação, que é um processo mais simples. Se em 3 inseminações, que é um processo simples, ou coito programado, ela não engravidar, passa para uma fertilização in vitro, tá? Então, o processo em si faz o diagnóstico, vamos tratar. Ela vem, começa a tomar medicamentos para indução da ovulação, então a gente tenta conseguir um número maior de óvulos para que a gente consiga capturar esses óvulos, trazer para o laboratório, isso numa fertilização in vitro. Injetar o espermatozoide nos óvulos, formar os embriões, transferir embriões para o paciente. Esse é o processo de fertilização in vitro. Se for uma inseminação intrauterina, é só um processamento do seminal que passa um catéter no colo do útero e a gente coloca os espermatozoides no útero e eles mesmos vão lá, vão achar o óvulo, vão fertilizar sozinho. Diferente da fertilização in vitro, que a gente faz essa fertilização dentro do laboratório. Então, a gente já vai ter um embriãozinho formado para ser transferido no útero da paciente. A inseminação não. A inseminação a gente põe os espermatozoides, deixa que eles achem o óvulo e se virem sozinhos. A fertilização in vitro não. A gente já tem os embriões para que sejam transferidos no útero da mãe. No caso dos homens, é um pouco mais complexo, porque a gente precisa de um útero. No caso de um casal de mulheres, é mais simples. A gente precisa só dos espermatozoides. Então, vamos lá. No mais simples, as mulheres, a gente precisa dos espermatozoides. Então,
A gente pode fazer ou uma inseminação intrauterina ou uma fertilização in vitro também. Dependendo se ela tiver tudo bem, os exames normais, tudo bem, a gente pode tentar uma inseminação. Se tiver alguma alteração, a gente vai fazer a fertilização in vitro. Então, hoje a gente tem alguns bancos de sêmen disponíveis aqui no Brasil e fora do Brasil, tá? Então, a gente trabalha mais com os sêmens importados. Então, o casal vai entrar nesse banco de sêmen, vai escolher qual o melhor, as características que mais lhe agrada, comprar esse sêmen, trazer e a gente vai preparar essa paciente tanto para inseminação quanto para fertilização in vitro e fazer o procedimento, tá? Então, as mulheres é um pouco mais simples. Ela vai entrar, escolher o sêmen de acordo com as características. Todos os bancos, principalmente os internacionais, têm muita característica. Então, você vai achar cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, profissão. Os de fora, os que vêm de fora, tem até um áudio de uma entrevista que você pode escutar do doador. Enfim, né? Tem bastante. Aí você escolhe as características, compra e faz o procedimento. Isso um casal de mulheres. No casal dos homens é mais complicado porque precisamos de um útero. Então precisamos de uma barriga, como se fosse uma barriga de aluguel, porém nós precisamos que tenha algum tipo de parentesco com o casal, tá? Então aí precisamos também de óvulos. Então, a gente precisa dos óvulos, o que a gente tem são os espermatozoides. Então, vamos fertilizar os óvulos doados com o sêmen de quem eles quiserem, formar o embrião e transferir num útero que irá gerar que é um útero solidário, que irá gerar esse neném para eles. Então, tudo isso envolve também leis, tudo isso é bem complexo, tem todos uns termos, todos com vários contratos que tem que ser assinado, que tem que ser, enfim, para que possa fazer esse tipo de procedimento, tá? Então, quando eles não conseguem também esse tipo de, enfim, liberar esse tipo de coisa, tem que entrar no Conselho Federal de Medicina para que eles autorizem a um útero, enfim, que não seja próximo. Então, assim, dá para fazer, é feito, é uma coisa que é tranquilo, é feito, só que é burocrático e é um pouco complicado, mas na lei pode ser feito. Os de baixa complexidade, como são procedimentos mais simples, eles têm um percentual de sucesso um pouco mais baixo do que a fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro a gente já está transferindo os embriões já prontos no útero da mãe. Então, a gente pulou um passinho que é o da fertilização, tudo. Então, a chance é um pouco maior. Então, nós temos, para o coito programado hoje, uma taxa de sucesso de uns 15%. Para a inseminação intrauterina, por volta de 20%. E na fertilização in vitro, varia muito também de acordo com a idade da paciente, tá? Se as pacientes jovens, hoje até 35 anos, a gente tem uma taxa de 50%, 55% de gestação. E, lógico, isso vai caindo de acordo com a idade, porque isso é natural das mulheres, né? Então, assim, uma paciente de 40 anos, por exemplo, isso vai para 15%, 10%, tá? Então, isso é de acordo com a idade, mas a taxa de sucesso hoje de uma paciente jovem que transfere embriões bons é 50%, 55% de chance de engravidar, tá? Um procedimento mais complexo que a fertilização in vitro.